mais uma vez e faz de novo, faz de novo o seu povo. Ama de Deus, o que dizer, o que fazer quando Ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós encontramos, eu encontrei o meu lugar. Oh, esse lugar nunca faltará. Esse é o amor, esse é o amor, e é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Não há. Esse é o lugar. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. E eu quero ouvir vocês, só igreja. Eu encontrei o meu lugar. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Com seus olhos fechados, mais uma vez, Ele está aqui na sua frente. Declare: eu encontrei o meu. Diga a Ele, a Jesus, esse lugar, Jesus, nunca faltará. O amor, o amor. E é aqui. Você pode aplaudir, dizer glórias a Deus, aleluia. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, aleluia. Querido, eu quero te convidar, pode se direcionar ao seu assento, aleluia. Quero te convidar neste momento, querido, nós vamos para os nossos dízimos e ofertas. Vamos honrar a aliança com o Senhor neste momento. E nós temos mais uma vez uma oportunidade de semear uma terra boa, uma terra que nunca entra em uma crise, que é essa terra, é a terra celestial. Pode preparar seu dízimo, sua oferta. Enquanto isso nós vamos continuar adorando ao Senhor. Só em Ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em Ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo, e tomo os meus medos, minhas dores e aflições. Eu fui aceito pelos cravos em Suas mãos. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar. Se o seu dízimo, sua oferta estiver pronta, pode trazer ao altar. Traga em alegria ao Senhor, digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu encontrei o meu lugar,
Aleluia. Você pode estender as suas mãos em direção ao altar? Pai, nós te agradecemos por cada dízimo, por cada oferta diante das suas mãos. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de dizimar. Pai, é uma honra servir a Ti, é uma honra honrar essa aliança, pois, Pai, nós sabemos que os nossos recursos são santificados, nós sabemos, Senhor, que o devorador não tem autoridade sobre a nossa casa, e, Senhor, também nós colocamos cada oferta, cada semente diante da terra que nunca entra em crise, que é a terra celestial, a terra que emana leite e mel. Senhor, em nome de Jesus, que essas ofertas, essas sementes venham se multiplicar, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e colocamos, Pai, cada situação financeira, cada vida aqui diante do seu altar, e aquele que não teve a oportunidade de semear, ou a oportunidade de honrar a aliança hoje, Pai, em nome de Jesus, que se abram as portas, em nome de Jesus, Senhor, que se abram as oportunidades, pois o nosso Deus, o nosso Rei, é o provedor de todas as coisas, pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Aplauda Ele, aleluia, amém, amém. Vídeos, solta o vídeo, DJ. A vida é cheia de escolhas, mas nem sempre seguimos o caminho certo. Não desperdice a sua força com o que não é essencial. Descubra o que é prioritário para cumprir o seu chamado. E lembre-se, nem tudo é prioridade. Se você tratar tudo como prioritário, não conseguirá dar prioridade a nada. Aprenda a guardar o melhor de cada momento. Encontre o equilíbrio na vida e conquiste o essencial. Campanha Conquistando o Essencial. Em todas as igrejas Sara. Eu já ouvi, vivi, senti na pele a sensação de que o choro vai durar a noite inteira. E a madrugada é mais escura e a meia-noite nunca vira. E a sensação de que pra mim o dia não clareia e a gente perde o chão. Eu tô ligado que você me entende. É muita gente palpitando sem usar a mente. E inconscientemente esses palpites alteram o plano, mudando e trocando a certeza pelo engano. Mas não sou digno de dó, Deus me fez do pó, matéria-prima diz que não tem como ser pior, acompanhado só, sabe como é, né? Se eu não correr por mim, ninguém vai calçar o meu pé. As vozes da plateia não me intimidam mais. Declaro que o meu adversário aqui já é só mais uma batalha e não sou eu quem vai morrer. Barras e barras, minhas batalhas, vida real, não um conto de fadas. Se a barra
Boa noite, Arena! Paz do Senhor a todos. Se tiver algum fundinho musical, já pode colocar aí para nós. Gostaria muito que você ficasse de pé. Sei que você ficou aí, adorou o Senhor. Se puder aumentar um pouco o fundinho musical aí, para a gente fazer uma breve oração aqui. Pode aumentar, pode aumentar. Como vocês estão? Tudo bem? Estão com frio? Cara, até que hoje não está muito frio assim, né? Igual ontem, mais ou menos. Gostaria que você fechasse seus olhos. Colocasse o seu coração diante do Espírito Santo. E agradecer Ele por mais um dia. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante do Teu altar. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, meu Deus, por revestir as nossas armaduras. Obrigado por nos conduzir aqui, Espírito Santo. Obrigado pelo Teu louvor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui neste lugar. Espírito Santo, nós cancelamos agora toda distração, toda retaliação do inferno. E nós pedimos e damos ordens aos Teus anjos para estarem ao redor dessa igreja, guerreando a favor de cada jovem aqui, guerreando a favor de cada família sendo representada aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha rasgar os nossos corações essa noite, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém? Amém, glória a Deus. Pode aplaudir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 7 ao 8, eu vou ler na Ara. Quantos são guerreiros aqui de Jesus? Aleluia. Cadê sua espada aí, guerreiro? Está aí? Sua espada virtual, sua espada tradicional. Quantos não trouxeram a espada hoje? O Reno já levantou a mão com a espada dele ali. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você pode dizer glória a Deus? Existe uma diferença entre começar bem e terminar bem. Quando nós estamos quentes na nossa caminhada com Cristo, a gente acabou de aceitar Jesus, nós começamos uma vida alegre. A gente começa a servir, a gente entra nos ministérios, a gente ama ir à célula, estamos dispostos a fazer tudo na vida, mas, porém, o tempo revela quem realmente decidiu permanecer. Quando você conheceu Jesus, a partir do momento que você conhece, o Espírito Santo ele enche o seu coração, amém? O Espírito Santo ele traz um senso de urgência. Você precisa fazer. Você é um instrumento. Aí você está ali, você está fazendo, você está alegre. Mas com o tempo, a gente vai se esfriando, não é mesmo? Com o tempo, o desânimo vem. Com o tempo, as lutas começam a ficar mais intensas. E a fé verdadeira não é provada no primeiro passo, mas na constância da caminhada. Já pensou se a nossa fé fosse provada somente nas primeiras semanas da nossa conversão? Como seria top, né? Mas a nossa fé é uma construção. A nossa fé é uma caminhada constante até a gente se tornar santo o suficiente até chegar a Jesus. Obviamente que nós não vamos ser santos, né? Mas ser a imagem e semelhança do Senhor. E quando Paulo escreveu essa última carta, Paulo ele não estava num momento muito bom. Paulo já sabia que a sua morte já estava próxima. E ao invés de falar de milagres, igrejas ou conquistas, ele resume sua vida em 3 frases. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, vamos ver se vocês estão acordados hoje. Combati,
Mais forte. Combati, completei e guardei. Agora para outra pessoa, fala bem assim: não é como você começa. Vocês estão com frio, hein? Vamos lá. Não é como você começa, mas como você termina. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Já vamos para o nosso primeiro ponto. Todo cristão enfrentará batalhas durante a sua caminhada. Segundo Timóteo 4:7, combati um bom combate. A vida cristã é uma vida de guerra. Se você achou que uma vida com Cristo seria uma vida fácil, você vai sair daqui hoje muito frustrado, meu irmão. Porque quando nós estamos diante da vontade do Senhor, cumprindo o nosso propósito, o inferno, ele vai intensificar as guerras contra a nossa vida. E é uma constante batalha contra a carne, contra o pecado, contra o desânimo, contra as distrações e principalmente contra as tentações. Quando no início da minha conversão eu achava que eu poderia vencer todas, que as tentações não só ia ser uma vez na minha vida, que eu ia repreender e nunca mais ia voltar. Até que um dia, eu, imaturo espiritualmente, cheguei e conversei com meu pastor. Meu pastor chegou e falou bem assim: cara, as tentações, se possível, elas vão bater até na porta do seu caixão. Não tem como. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a gente vai ser tentado por Satanás. Só que, qual vai ser seu posicionamento diante das tentações? Você vai ceder ou vai continuar sendo fiel ao Senhor? Jesus nunca prometeu a ausência na guerra, a ausência da guerra. Jesus nunca falou que nós não teríamos guerra, mas Ele prometeu que estaria junto com a gente. A palavra de Deus nos mostra que Ele fala: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter guerras, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, se Ele fala que Ele venceu, nós também temos essa capacidade de vencer essas guerras, amém? E por incrível que pareça, existem pessoas que desistem das guerras. Não são pessoas vencidas pelo pecado, mas sim pelo cansaço. Quantos aqui já cansaram? Seja sincero. Eu já cansei muito. Então não é o pecado, muitas das vezes, mas o cansaço. E também a pessoa não está revestida devidamente das armaduras do Espírito Santo. E Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Cadê os inabaláveis aí? Isso aí. Então, eu quero declarar em nome de Jesus, querido, que essa noite, pode levantar a sua mão, vocês estão com frio ou não? Eu quero declarar em nome de Jesus que essa noite o Espírito Santo vai trazer uma armadura nova para você, querido. Uma armadura mais reluzente, mais fortificada. Amém? Segundo ponto, permanecer exige perseverança, não emoção. Agora eu vou apertar um pouco o calo, que até eu apanhei dessa parte aqui dessa palavra. Em Mateus 24, do 12 ao 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Repita comigo: perseverar, continuar. Todo começo é emocionante. Imagina Pedro, está lá no barco, de repente ele vê Jesus, aí ele fala: Jesus, mestre, se é o Senhor mesmo, me chama que eu vá até aí ao Senhor, eu vou. E Jesus falou: vem. No começo era o extraordinário, Pedro estava vivendo o auge da sua vida, ele estava andando em cima das águas. Imagina você, ali no Rio Paraná, ali, andando sobre as águas, irmão. Imagina, é o auge da tua vida, você nem vai querer mais ficar milionário. Pedro estava indo bem,
Só que as distrações fez ele afundar. Ele começou, ele estava emocionado. O extraordinário, ele estava vivenciando. Mas o difícil é continuar quando ninguém percebe o seu esforço. As respostas não chegam. O difícil é continuar quando as orações parecem silenciosas, quando a rotina substituiu a empolgação. Mas tem nada a ver com o que você falou agora, tem sim. Pedro, ele estava já no ministério com Jesus, servindo, repreendendo, curando, e você está aqui, fazendo célula, indo para a célula, levando a palavra lá fora. Você está vivendo o extraordinário, você está vivendo aquela emoção que o Espírito Santo, aquela paixão, aquele amor que o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas Danilo, e agora? Então isso não vai acabar. Querido, entenda uma coisa, existe um processo para o crescimento, amém? São as escadas. Tem uma escada de crescimento para a sua área emocional, tem uma escada de crescimento para a sua área ministerial, espiritual, a sua santidade, enfim, todas as áreas da sua vida você tem um processo. Em cada vitória você vai subindo um degrau, sim ou não? Em cada vitória você vai subindo, subi um degrau. Venci na minha área emocional, subi um degrau. Venci o pecado, subi mais um degrau. Só que existe também, ninguém cai de uma forma repentina, ninguém cai do nada, ninguém sai da igreja do nada, ninguém sai da célula do nada. Existe um processo para isso acontecer. Da mesma forma que tem um processo para você crescer na vida, tem um processo para você cair. E qual que é esse processo? Esse processo, simplesmente, é Satanás. E uma das armas que ele joga para você, contra você, que ele usa contra você, é a distração. Uma vez eu vi um vídeo, que uma mulher estava falando que ela teve uma experiência com Satanás lá, e ele falou bem assim, eu não estou aqui para tirar as pessoas da igreja, eu estou aqui apenas para distrair as pessoas. Porque é um conjunto de golpe contra você. Satanás, ele quer te distrair, para depois ele tirar o foco, ele tirar o seu foco de Jesus. E quando Satanás, ele tira o seu foco de Jesus, aí ele vai chegar na área que ele mais quer, a fé. A fé. A distração tirou o foco de Pedro de Jesus. Ele tirou os olhos de Pedro em Jesus. Ele afundou. Repita comigo, querido. Fé danificada. Escudo danificado. Você sabe o que é o escudo, né? O escudo da fé. Aquelas guerras lá, tipo Troia, eu gosto muito desse filme, só sei que é muito longo, né? Mas eu já assisti umas 2 vezes esse filme. É muito massa. Se você não assistiu, assista. Cara, o escudo nos protege dos golpes, certo? Então Satanás, o objetivo dele é danificar o seu escudo. É quebrar, rachar, fazer alguma coisa. Por quê? Ele fazendo isso, ele vai entender que você já vai estar abalado psicologicamente, a sua fé já vai estar abalada, e os golpes dele, ele vai intensificar mais ainda. Porque ele sabe que você não está mais apto a segurar os golpes dele. E conforme isso vai acontecendo, a pessoa vai se desanimando, a sua área espiritual vai se esfriando, e as escadas que ela subiu, a crescente, ela vai descendo. Ela vai descendo, o degrau a vitória que ela conseguiu, que ela conquistou, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo. Então, não é pela emoção, mas sim pela permanência. Nós estamos aqui hoje para entender que Deus é o Deus das nossas vidas, amém? Imagina se Jesus desistisse no meio do caminho. Nós estaríamos aqui? Imagina se Jesus ele descesse da cruz como os fariseus estavam pedindo para ele. Nós estaríamos aqui hoje? Então, você pode até começar bem, você pode até começar top, cara, estou forte, mas cuide com a sua fé. Cuide do bem mais precioso que o Senhor colocou em suas mãos. E olha que loucura, a maturidade espiritual aparece justamente quando a emoção acaba.
Quem é você quando as lutas estão quase te destruindo? Você é aquele cara que permanece, ou é aquele cara que, tá bom, Senhor, não aguento mais, é verdade, vou me entregar mesmo, vou sair fora. Quem vive apenas de sentimentos, dificilmente permanece. Se você está aqui hoje porque sentiu de estar aqui hoje, cara, você vai sair daqui hoje de novo, frustrado. Você pisou o pé aqui nesse altar, nessa igreja, diante do Senhor, você tem que entrar com seu coração convicto que o Espírito Santo vai falar com você. Que o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida. Que você vai sair daqui de uma forma diferente, amém? Então nem todos os dias você terá vai ter vontade de orar, nem todos os dias você vai ter vontade de congregar, nem todos os dias você vai ter vontade de falar com alguém, nem todos os dias nem todas as semanas você vai querer ir para a célula, mas o que vai te permanecer ali, querido, é a perseverança, é a constância. O que um dia me trouxe aqui, para estar aqui neste lugar, pela graça e misericórdia do Senhor, foi a constância, porque se dependesse da minha emoção, eu tinha saído na primeira hora, nos primeiros meses de conversão. Mas foi uma constância, fui trabalhando a minha fé até chegar aqui. Então, entenda uma coisa, a perseverança é uma decisão, antes de um sentimento. Então, decida continuar, decida a permanecer no altar do Senhor, amém? O cansaço faz parte do processo, mas não pode definir o seu destino. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. O propósito é maior que o cansaço. A presença de Deus é maior que o seu cansaço. O cansaço faz parte da caminhada. É impossível você estar aqui servindo ao Senhor e não sentir o cansaço. É normal. Até os grandes homens já ficaram cansados. Eu vou dizer dois aqui. Jesus, ele suou sangue. A Bíblia fala que ele estava com extremo nervosismo. Ele estava sofrendo algo muito forte que fez ele suar sangue. Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia também não mostra, não fala o que era esse espinho na carne. Pode ser uma doença, pode ser algo que fazia ele sofrer, e levava ele até Jesus, e levava ele até a presença de Deus. Então, grandes homens passaram por esse tipo de cansaço. Grandes homens desanimaram na fé. Em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim. Olha só, a estratégia deles continuarem. Mas o que fez eles continuarem? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então não é o seu corpo, às vezes o nosso físico cansa pelas coisas que a gente faz, mas muitas das vezes o nosso físico está bem, mas a nossa alma está cansada. A nossa alma fica cansada porque a gente porque muitas vezes as pessoas param de se alimentar da palavra, param de ouvir até louvores. Satanás, ele vai agir na cobiça de cada um. Então nós precisamos tomar cuidado, aonde nós vamos, os ambientes, porque isso tudo influencia na nossa caminhada. Danilo, mas, cara, uma vez eu fiquei indignado. Vou falar aqui, a pastora um dia desabafou também. Um dia eu fiquei indignado, cara. Um abençoado, um grande amigo meu, falou bem assim: vamos na balada? Eu falei, fazer o quê? Vamos lá evangelizar. Aí eu falei, é isso mesmo? Você está falando para mim? Vamos evangelizar, cara. Porque a gente é cristão, a gente não se envolve com aquele ponto. A gente chega lá, prega a palavra de Deus e... Eu falei, irmão, você está doido? Como você vai dentro de uma balada ministrar a palavra de Deus? Um ambiente que desonra o Senhor. Um ambiente que não sabe que Deus não existe. Ah, mas a gente está fortificado no Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Eu admiro muito sua fé. Mas
Sansão também era dessa forma. Sansão, ele sabia a força que ele carregava, o propósito que ele carregava, a unção que ele carregava, mas estava num ambiente errado. Sansão, ele tinha destruído várias vezes o exército que estava querendo, eu esqueci o nome do exército lá, desculpa. O exército estava querendo capturar ele através da Dalila. Na terceira vez que ele abriu o coração de verdade para Dalila, ele acordou e falou assim, cara, já destruiu uma vez, vou destruir de novo. A partir do momento que ele levantou, ele percebeu que ele estava sem a unção do Espírito Santo, sem a unção de Deus. Então, querido, não é questão, glória a Deus, o Espírito Santo ele tem poder para fazer. Só que você está preparado para isso? Como que está a sua alma? Como está o seu coração? O descanso não vem quando deixamos para trás. O descanso não vem quando deixamos para trás o propósito. O descanso vem quando nos aproximamos de Jesus. Você quer descanso essa noite, sim ou não? 1, 2, 3, 4. Então acho que vocês já estão muito descansados, glória a Deus. Eu vou perguntar de novo. Vocês querem descanso essa noite, sim ou não? Se aproximem de Jesus. Você pode dormir, o Marcos sabe o quanto você pode dormir aí por dia. O quê? Umas 9 horas, 8 horas, Marcos? Depende. Você pode dormir o quanto que for, mas se a sua alma não estiver ligada com Jesus, o cansaço vai ser eterno. Então não é a forma que você começa. Você vai começar bem, querido. Você vai começar com força, com fé, com alegria. Mas você precisa administrar as suas emoções no decorrer da caminhada. Porque igual eu falei, a fé é uma construção ao longo do tempo. Nós cantamos aqui, eu vou subir o monte. E a fé é isso. Nós vamos subindo cada vez mais. Cada vez que a gente vai subindo um certo nível, uma certa altura, a nossa fé vai sendo edificada. A nossa fé vai ficando mais forte. Em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, vamos voltar nesse versículo. O fim revela o que realmente sustentava a sua fé. O fim que revela que sustentava a sua fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Paulo falou aqui, guardei a minha posição? Não. Guardei meu ministério? Não. Guardei a minha reputação? Não. Ele falou, guardei o quê? A minha fé. Cargos passam. Dinheiro vai embora. Até seu nome, dependendo aí como tá, vai também. Não é não? Deus me livre, Serasa. Não, Rafa? Mas e a sua fé? Como fica? A fé, ela permanece. Mas você tem edificado a sua fé? Porque hoje nós vemos muitas pessoas quererem viver o extraordinário, mas deixam a fé de lado. Muitas pessoas deixando de viver uma vida com Cristo para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar uma posição fora daqui. Mas e a fé? E a presença de Deus? Aonde está? O porquê que hoje o índice de suicídio está crescendo? O porquê muitas pessoas famosas que têm milhões no banco, que têm milhões de seguidores, têm tirado suas próprias vidas, as suas vidas? Porque é bonito? Elas têm tudo. Tudo. Só não tem a presença de Deus. Eu sei de história de alguns assim que começaram uma carreira cristã, começaram um caminhar na fé, mas o dinheiro falou mais alto, a ganância falou mais alto, e quando o bicho pegou de verdade, já era. Já era.
Então pare de querer viver o extraordinário, querido, e comece a viver o propósito. Muitas das vezes você está aqui, não, eu quero ir porque eu quero entrar no louvor. Eu quero ir porque um dia eu quero ministrar na arena. Amém, glória a Deus. Se é o propósito de Deus para a sua vida, vai acontecer. Mas se você está aqui hoje para ganhar posição por vaidade, irmão, você vai ficar esquentando o banco até Jesus voltar. Porque os pastores são ruins? Porque os líderes não confiam em você? Não. Porque Deus conhece o seu coração. E é um motivo dele cuidar de você. Por isso que você precisa ter o seu DI. Por isso que você precisa se aproximar dos seus pastores, de cada líder. Para nós podermos conhecer você. Para a gente saber, cara, e aí, o que tu gosta de fazer? O que você acha que Deus tem para você? Vamos orar? Vamos jejuar? Para mim subir para o louvor, acho que foi quase 2 anos. E eu tinha até esquecido. Quando Deus me deu uma palavra, eu mandei para a pastora. E a pastora falou assim, ó, Deus tinha mandado falar com você faz um tempo, mas Ele tinha mandado. Toda vez que eu ia falar, Ele mandava eu esperar um pouquinho, não é não, pastora? É quase 2 anos. Eu tinha até esquecido. Uma vez eu vi essa palavra e falei, Senhor, é isso mesmo? Tu quer isso para a minha vida? Eu quero, mas é do teu propósito? E tudo começou a se encaixar. Então, entenda uma coisa. A nova pergunta é, não é, você continua frequentando a igreja? Ou você continua crendo? É uma pergunta que faz a gente repensar muita coisa. Eu estou apenas frequentando a igreja? Ou eu estou ali crendo no que está acontecendo? Porque é muito fácil eu chamar os meus discípulos para vir, mas o coração deles está lá fora. É muito fácil você estar aqui hoje por medo do seu líder. Se o seu líder ficar lá e falar, por que tu não foi? Entende? Então essa pergunta é, você continua frequentando a igreja? Ou você continua crendo? E o último ponto, que eu quero começar a falar com vocês. A recompensa pertence aos que chegam ao fim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? A vinda de Jesus. Quantos aqui creem que Jesus ele vai voltar? Amém? Acho que pode ser melhor, querido. Acho que tem alguns crendo e outros frequentando. Vamos dar uma olhada aí. Vamos lá. Quantos creem na vinda de Jesus? Quantos creem que Jesus ele vai vir buscar a tua igreja? Quantos creem que vão? Amém. Glória a Deus. Você sabe por quê? O cavalo, ele tem aquele trem do lado como que é o nome? Aquele trem que fica aqui, ó. Hã? Não sei, rédea, não sei se é rédea. É um trem que fica aqui, ó. Cabresco. É. Para que serve aquilo lá? Para manter o foco. Certo? Paulo, ele olhava para frente. Ele não olhava para trás. Se for preciso, o Espírito Santo vai colocar um cabresco em você para você olhar para frente. E não acha ruim não, querido. Está na moda. E por que ele vai fazer isso? Porque ele quer reajustar o seu ciclo de amizade. Então, não se impressione quando o Espírito Santo fizer uma poda na sua vida. Ele está colocando um cabresto aqui em você, aqui, ó. Foca em mim. Essas pessoas estão tirando o foco de você, de mim. Muitas pessoas vão te abandonar, querido. Mas não é porque elas não te amam, não. É porque Jesus te ama. Muitas pessoas vão deixar de seguir você. Muitas pessoas vão deixar de falar com você. Mas isso é propósito, faz parte. Amém? Fique feliz.
Para o propósito do Senhor se cumprir na sua vida, pessoas vão ter que sair. E fique de boa. Essa carência aí já foi curada, amém? Você trabalha para quê? Para ganhar um salário no final do mês, correto? Correto ou não, Genilson? Um salário. Certo ou não? Você crê que eu e você temos uma recompensa nos céus? Quantos aqui servem na casa do Senhor? Bastante gente. Você que serve, você crê que o seu galardão está nos céus? Você crê que, por mais que as lutas estão sendo muito intensas, você crê que o Senhor está te honrando? Você crê que o Senhor coloca um anjo todos os dias para guiar a sua vida? Você sabia que tem um inimigo fedorento que tenta tirar sua vida toda noite? Essa manhã eu estava conversando com um rapaz lá na loja, e esse rapaz, ele falou para ele: você sabe falar o significado dos sonhos? Eu falei: ixi, lá vem, agora eu... Amém, irmão, vamos lá, eu já orei, Espírito Santo, o que é? Já me dá já me prepara, não quero passar vergonha, o que é? Aí ele começou a falar: cara, essa noite eu sonhei que eu estava lutando eu estava vendo só uma pessoa invisível, só via a silhueta da pessoa assim, ela tinha umas garras, e ela vinha em cima de mim, e eu batia nela, e ela batia em mim. Aí quando eu acordei, minha mulher estava do lado. Caramba, velho, que sonho, hein? Que luta, hein, meu irmão? Falei para ele. Mas, cara, é demônio, eu falei para ele. O que você sentiu? Cara, eu senti muito medo, um negócio ruim. Então, cara, é demônio. O que você vai fazer agora, a partir daí? Ah, não sei. Pegou, virou as costas. São pessoas que quando a gente pega no pé para seguir Jesus, elas viram as costas. São pessoas que quando a gente fala assim: irmão, Jesus está voltando, e aí? E eu pego, cara, eu sou direto, irmão. Desculpa, eu sou direto. Uma vez um rapaz lá estava na empresa lá, a gente tinha acabado de sair, e ele estava do meu lado, e do nada ele começou a bular um baseado. Eu falei: oxê, tá doido, irmão? No meio da rua? Aí ele falou assim: mano, eu já tô de boa. Eu falei: beleza, então. Mas você crê em Jesus? Eu creio. Então se converta, irmão, se arrependa aí, senão você vai descer de tobogã. Sabe esse cigarro aí? Vem cá, dá esse isqueiro aí. Eu peguei o isqueiro e... Peraí, vem cá, deixa eu dar um tainho na sua mão aí. Tá doendo? Tá, imagine isso eternamente. Algo pior. Pô, Danilo, você não sei o que, hein, mano? Pelo amor de Deus, mano, você traz uma negatividade. Falei: meu irmão, fazer o quê? Se você acha que é negatividade, eu estou só te alertando. Aí depois chega um cara: brother, seguinte, eu quero me converter. Amém, irmão? Vamos lá, vamos conversar, vamos para a igreja. Cara, eu não consigo, mas eu quero conhecer Jesus. Tá, o que você quer? Cara, eu quero que você vai ungir a minha casa. Vamos marcar, eu vou ungir. Vamos fazer um trembão lá, vamos fazer uma minicel lá, vamos fazer alguma coisa. Aí eu quero contar um pouco da minha história. Falei: vamos lá? Cara, eu matei 2 caras. Falei: não, eu falei: eita, Senhor amado. Eu matei 2 caras. Um em 2020 e o outro acho que em 2021, ele contando a história. Mas eu me arrependo todos os dias. E eu não quero mais essa vida para mim. Eu sei que eu tenho os meus pecados e eu sei que eu estou colhendo as consequências, mas agora eu quero uma nova vida. Eu quero viver para Cristo. Cara, naquele momento eu falei assim: esse é meu propósito. E eu estava vivendo o pior dia da minha vida, querendo desistir de tudo. Imagina Deus te colocar numa situação que você está precisando de ajuda para ajudar outras pessoas. Certa vez,
Estava conversando com a pastora. Eu já estou encerrando a palavra. Na verdade, era para mim conversar com a pastora. Mas só que o Espírito Santo me direcionou para o pastor. E eu tinha uma dificuldade com o meu pai, né? Então, às vezes, isso gerava uma dificuldade de eu conversar com o meu pastor. Eu sempre conversava com a pastora. Aí o Espírito Santo me direcionou para conversar com o meu pastor, e a conversa não ia ser muito agradável, que eu ia falar que eu ia desistir de tudo. Eu ia falar com o meu pastor, eu quero sair do louvor, quero sair de tudo. Aí chegou a pastora na mesma hora, sentou os dois na minha frente, falei, pega. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Muitas coisas aconteceram nesse DI. E a pastora me falou algo que eu guardo no meu coração para sempre. Que eu falei para a pastora, eu estou querendo aprender a ser um pai de verdade. Que eu acho que eu estou pecando nisso, eu não estou sabendo ser um pai. Porque eu nunca tive uma convivência com meu pai. Aí a pastora olhou para mim dando risada, falou bem assim, nossa, como Deus é, né? Imagina quando a pastora falou, como Deus é. Ele te coloca em um lugar, em uma posição que você nunca teve na sua vida. E dessa forma que Ele está te curando. Sabe, querido, às vezes você quer correr da tua guerra, mas o Senhor vai te enviar, vai te puxar mais para dentro da guerra, para você ser curado. Pode dizer uma coisa da parte de Deus para você? Sim ou não? Se segura aí na cadeira. Deus, Ele não gosta, Ele não quer te forjar você um filho mimado, que qualquer coisinha fica chorando no chão. O Senhor, Ele permite situações acontecer na tua vida para te fortalecer, para fazer você sair maduro de lá. Amém? Então, pare de reclamar. Ore sim, Senhor. Ore, fala assim, Senhor, está muita guerra. Eu preciso viver o refrigério. Amém, você vai viver o refrigério. Mas tem situações que o Senhor, Ele permite você passar para você crescer, porque Ele precisa que você vença isso para ajudar outras pessoas. E tem muitas pessoas precisando da tua ajuda, principalmente nas mesmas áreas que você está sofrendo. Você pode ficar de pé? A gente vive numa geração fast food, né? Aquela geração que quer tudo, rapidinho. Só que Deus, Ele valoriza a permanência. Muitos começam, poucos terminam. Para você viver algo, cara, algo com propósito é algo construído aos poucos. Algo que vai gerando mudança, vai gerando preparação. Agora, quando você vê algo começar, algumas pessoas começando e largando, saindo fora, porque não era propósito de Deus. No céu, não haverá prêmio para quem começou mais rápido. Vai ter um prêmio para quem decidiu permanecer. Amém? E essa noite eu gostaria que todos vocês viessem no altar, com muito amor. Todos vocês. Porque